vira e mexe os pacientes chegam aqui comigo e me fazem a seguinte pergunta. Mas, doutor Cota, qual que é o melhor aparelho para verificar a minha pressão? Eu posso utilizar aquele aparelho que verifica a pressão aqui no meu punho? Mas não é melhor utilizar aquele aparelho de pressão aqui no braço? Não, doutor Cota, mas eu já ouvi falar que o melhor aparelho mesmo é aquele que tem aquele reloginho. Aquele que é o melhor. Mas aí também tem aquele que tem coluna de mercúrio. E agora, você está com a dúvida? Você está querendo comprar um aparelho? Você já tem um aparelho? Quer saber se o aparelho é bom ou não? Então fica assistindo esse vídeo que eu vou passar informações para vocês que eu acho que vão até lhe assustar. Mas eu acho que no final das contas você vai gostar das informações. Continue assistindo o vídeo que após a vinheta eu vou lhe explicar. Uma das coisas que tem muito na área da saúde é muito mimimi. Tem pessoas que falam assim, falam assado, mas não conseguem provar. Não conseguem lhe mostrar. Não, vem da sua cabeça, algum anjo iluminou e resolveu falar. Gente, vocês podem ter certeza, quando eu falar alguma coisa aqui para vocês, vai ter com base científica. Eu não vou falar nada aqui da minha cabeça e quem já está acostumado com o meu canal sabe, né? Eu mato a cobra e mostro o pau. Eu tenho que provar aquilo que eu estou falando, porque senão não tem validade. Porque aqui na internet todo mundo chega e fala o que quiser. Agora, o importante é provar. Então vamos lá, vamos direto logo ao assunto. O que você quer saber? Qual que é o melhor aparelho de pressão? Vamos começar a fazer uma diferença de 3 tipos de aparelho. O primeiro aparelho, esse que você está vendo aí na tela, que é o de coluna de mercúrio. Quando eu estava na faculdade, me falaram o seguinte, olha, esse é o top dos aparelhos, que foi feito com coluna de mercúrio. E foi a partir daí que realmente tudo começou. Aí também nós temos esse outro aparelho que você está vendo aí na sua tela, que é aquele aparelho de pressão que tem esse reloginho, né, que a gente chama de esfigmomanômetro. E aí todo mundo fala, não, mas esse é um aparelho bom. Nós também temos esse outro aparelho que você está vendo aí, que é o aparelho de pressão digital. E nós temos o aparelho de pressão digital, que verifica a pressão no braço e no punho. E agora fica a dúvida, qual desses 4 aí que é o melhor aparelho? Vamos começar falando pelo coluna de mercúrio. Bem, coluna de mercúrio, quando foi feito os estudos para verificar a pressão, ele foi utilizado realmente coluna de mercúrio. Eu já tinha um aparelho de coluna de mercúrio, principalmente para verificar a pressão dos meus pacientes durante o teste ergométrico, gente, e ele é muito bom para verificar a pressão durante o teste ergométrico. Mas assim, precisa ser coluna de mercúrio? Não. E até a última informação que eu recebi, a vigilância sanitária nem quer mais que use coluna de mercúrio, justamente porque tem mercúrio. Então hoje em dia a gente não consegue mais nem achar esse aparelho, meu aparelho de pressão quebrou. Uma vez o paciente estava dando na esteira, ele foi para trás, quando eu falei, olha, eu vou parar a esteira e... Aí eu vou parar agora a esteira, tá? Vai começar a ficar devagar. Aí, na hora que eu cliquei para parar a esteira, né, que ela ficou devagar, o paciente parou de vez. Bum! Aí nisso que ele puxou, foi meu aparelho, quebrou. Bem, mas também nem pode mais usar mesmo, né? Então, tá bom. Mas assim, além de você não vai encontrar esse aparelho de pressão, ele não vai ter diferença para os outros aparelhos. Então, assim, não vai ter diferença. Vamos pular o aparelho de coluna de mercúrio, que eu acho que você talvez nunca nem viu e provavelmente nunca mais vai nem ver. Não, doutor Cota, mas agora o melhor aparelho mesmo é aquele que tem um reloginho. Todo mundo diz que esse aparelho de pressão aqui, ele é o melhor. Mas será que ele é melhor mesmo? Mas será que o aparelho de punho não é melhor? E o de braço? Pois bem, eu vou deixar com a palavra aqui a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós tivemos a última diretriz de hipertensão arterial que saiu em 2020. Eu vou deixar aí na tela para vocês e vocês vão lendo aqui junto comigo o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia fala entre esse aparelho de pressão que eu acabei de mostrar para vocês e o aparelho de pressão digital, e você vai se assustar. Então, como eu falei para vocês, esse aqui é a última diretriz, né, de hipertensão arterial, tá aqui, a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, que saiu em 2020, se eu não me engano está na página 22, deixa eu ver aqui. Então olha só, veja aqui junto comigo. Diante da simplicidade da medida realizada pela técnica oscilométrica, quer dizer, esse aparelho de pressão digital,
a utilização de dispositivos oscilométricos de braço pode ser preferível ao escutatório quando as duas técnicas estiverem disponíveis. Pode ser preferível. Pois é, não tem esse negócio de que o aparelho de pressão, aquele do reloginho, né, o esfigmomanômetro, é melhor do que o digital. O digital também, ele é bom, e veja só, a Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca até como é preferível. Então não é nenhum demérito, não é nenhuma vergonha o seu médico utilizar o aparelho de pressão digital. Saiba que ele está respaldado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Claro que tem que ter os cuidados, tem que ver se o aparelho realmente ele está calibrado, né? Tem todos esses detalhezinhos que também o outro aparelho também tem. Mas não tem problema nenhum, você pode verificar. Ah, doutor Cota, mas e o aparelho de pressão é melhor o de braço ou de punho? Aí tem um pequeno detalhe. Apesar da Sociedade Brasileira, nesse documento, não colocar uma diferença do de braço e do de punho, vocês têm que saber o seguinte, que a pressão, à medida que ela vai se distanciando do coração, ela vai aumentando. Eu vou mostrar um outro documento aqui para vocês. Esse aqui é outro documento que eu quero mostrar para vocês. Olha só o que está escrito aqui. Primeiro posicionamento luso brasileiro de pressão arterial central. Então isso aqui foi feito ali entre a Sociedade Brasileira e a Sociedade Portuguesa, né, de pressão arterial. E aí tem esse quadro que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá, o que é esse quadro? Esse quadro ele mostra a diferença de pressão na artéria radial. A artéria radial é essa daqui do punho. A artéria braquial, que é aqui no braço. Da carótida, aqui no seu pescoço, e da aorta. Veja que o que interessa mesmo para a gente é a pressão lá que sai do coração, da aorta. E a gente vê que a pressão da aorta, ela sempre é menor do que da carótida, que é menor do que a braquial, que é menor do que a da radial. Significa que a pressão do punho sempre vai ser maior do que a pressão do braço. Agora me responde aí, depois de você ter visto isso, qual a melhor pressão que você acha? A do punho ou a do braço? Veja que quanto mais próximo do coração é melhor, tanto é que existe um aparelho de pressão que eu tenho aqui na clínica, que ele verifica a pressão central, ele verifica a pressão lá que sai da aorta. E essa é a medida, vamos dizer, mais fidedigna para a gente, porque o que interessa é a pressão logo que sai do coração, é a força que o coração tem que exercer para poder sair o sangue do coração. Então eu particularmente prefiro realmente a pressão de braçadeira. Mas você que tem o aparelho de pressão digital de punho, pode confiar? Claro, pode confiar. Inclusive, agora aqui eu vou dar o pulo do gato. Run. Inclusive, eu vou mostrar para vocês como vocês vão saber se o aparelho de pressão digital que vocês têm é bom ou não, se ele está validado ou não. Porque fica sempre aquela dúvida, né? Claro que depois de um tempo ele tem que ser aferido. Muitas das vezes é até mais vantagem, sabe, trocar de aparelho, comprar um outro aparelho, do que mandar corrigir. Às vezes o trabalho que vai dar, o dinheiro que vai gastar para isso, muitas das vezes não compensa, porque hoje em dia com a popularização ficou até mais barato, né? Mas vamos ao que interessa. Você quer saber se seu aparelho de pressão digital você tem em casa ou que você está pretendendo comprar, ele é bom ou não? É claro! O primeiro site que eu vou mostrar para vocês é o site do Departamento de Hipertensão Arterial. O departamento é vamos dizer, um braço da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele lista ali quais são os melhores aparelhos de pressão para você poder comprar. Então tá aqui, quem quiser procurar o site é esse aqui, ó. Eu vou tentar deixar lá no link da descrição também do vídeo, tá? Procurando qual o melhor aparelho de pressão, conheça os melhores modelos para acompanhar a sua pressão arterial em casa e ajudar no controle da pressão alta. E aqui, ó, não só ele dá o modelo, como ele coloca até a foto para você ver. Bem legal, tá? Então, esse aqui são os modelos que o Departamento de Hipertensão recomenda. Ah, doutor Cota, mas o meu aparelho não está nessa lista aí, não. E agora? Eu vou ter que trocar de aparelho? Vou ter que gastar dinheiro para poder trocar de aparelho? Calma lá. Vou mostrar um outro site que também está lá como recomendação lá da diretriz de hipertensão, que você pode comprar, ver se seu aparelho está nessa lista. Então esse aqui é o site que eu falei para vocês. Esse site aqui é bem completo, tá? E ele vai colocar aqui, ó, o modelo do dispositivo,
e se ele é recomendado ou não. Se você for ver bem aqui, ó, tem um aparelho aqui que não é, tem uma recomendação questionável, que seria esse modelo aqui. E tem aparelhos que estão até como não recomendados. Seria esse aparelho aqui. Veja que a lista aqui ela é enorme, muito grande. Aparelhos nacionais, aparelhos internacionais. Já chegou um paciente aqui comigo, veio do Japão, comprou um aparelho no Japão, quer saber se o aparelho é bom? Pronto, tá aqui. Nessa lista aqui você vai achar. Veja que é bem extensa a lista. Então é isso, meus amigos. Vamos fazer um resumo aqui rapidão sobre tudo o que eu acabei de falar. A primeira coisa que você precisa saber: não existe diferença de confiabilidade entre aparelho. Aquele que é manual, né, que tem um reloginho de um manômetro, e o aparelho digital, desde que seu aparelho ele esteja validado, que ele seja recomendado. Dê preferência pelo aparelho de pressão de braçadeira. Até porque também placas de gordura nas suas artérias podem interferir nesse resultado e quanto mais distante, isso aí existe uma situação na cardiologia que pode levar a uma diferença de pressão, tanto aqui do braço, do punho, como aqui no braço. E para finalizar, você tem seu aparelho, verifique se seu aparelho está na lista desses medicamentos que eu acabei de colocar. Com isso aí eu tenho certeza que vai lhe ajudar a tomar uma decisão se seu aparelho é bom ou não, se você deve trocar seu aparelho ou não e qual aparelho que você deve comprar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, não esquece de dar uma força aí pro canal. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda pra caramba, pode ativar o sininho. Toda vez que sair algum vídeo, vai lhe lembrar. E que Deus lhe abençoe enormemente, com muita saúde, muita paz. E que derrame todas essas bênçãos também sobre sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.